Olá, nessa aula nós daremos continuidade no estudo para o concurso do TJSP na área de informática, e essa aula nós daremos continuidade no tema do Word. Vamos começar vendo alguns recursos do Microsoft Word. O primeiro deles é o recurso de colunas. Na aba Layout de página, nós temos o recurso de colunas. Esse recurso de colunas, ele divide a nossa página. Nós podemos ver aqui uma página em branco, no sentido vertical. A página está no sentido vertical e contém apenas uma coluna. Esse recurso de colunas, nós podemos dividir a página em algumas colunas. Então, por exemplo, eu posso dividir a página em coluna da esquerda, e essa coluna vai ficar com essa limitação aqui, esse espaçamento. E aí, assim que eu acabar de preencher essa coluna da esquerda, será preenchida a coluna da direita. Então, vou digitar algumas coisas aqui, só para que você possa ver como que o conteúdo é preenchido. Assim que acaba o conteúdo da coluna da esquerda, automaticamente o Word já vai para a coluna da direita. Eu posso utilizar também 3 colunas. Então, a divisão nós podemos ver aqui em cima. Primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Então, conforme eu vou digitando, vai ser auto-preenchida a terceira coluna. Então, se eu não quiser mais nenhuma coluna, posso voltar para uma coluna, posso usar uma coluna mais curta, uma coluna menor à esquerda e uma coluna maior à direita, ou vice-versa, né? Uma menor à direita. Então, estes são recursos relacionados às colunas. Outro recurso interessante é o de orientação. Na orientação, nós podemos deixar a página na orientação retrato, né? Seria vertical, como já vem, ou em paisagem. E aí nós temos uma página deitada. Você vai preencher a página no sentido horizontal. E aí você tem mais, a sua largura aumenta em detrimento da altura, que vai diminuir. Esse é um recurso de orientação e é bastante útil também, não para se usar para cartas ou documentos, mas talvez para um cartaz. Então é bastante útil. Outro recurso que nós veremos hoje é o de marcadores. Os marcadores são utilizados principalmente para fazermos listas. Aqui está o botão marcadores. Quando você clica nele, ele cria uma bolinha. Também é conhecido como bullets em inglês, né? Essas marcações, né? Os bullets. Nós podemos preencher listas. Então, por exemplo, eu vou fazer uma lista de compras. Então, crio o título da minha lista, lista de compras. E aí eu pulo uma linha e insiro o marcador. E aí eu começo. Preciso comprar macarrão. Preciso comprar arroz. Preciso comprar feijão. E aí eu vou preenchendo. Isso aqui é só um exemplo, mas você pode fazer listas utilizando esses bullets. Outra opção seria os marcadores numéricos. Então, vou fazer aqui, por exemplo, uma lista de prioridades. E aí eu clico e insiro um marcador numérico. E aí então a minha primeira prioridade é, sei lá, arrumar a casa. Minha segunda prioridade é ir viajar. Minha terceira prioridade é terminar os estudos. Então, e aí você vai preenchendo essa lista de forma numérica. Esses marcadores são muito úteis para você listar ou enumerar coisas dentro do seu documento. É uma forma muito mais organizada visualmente, né? Visualmente mais bonito, né? De forma estética. Então, é bastante útil. Eu vou voltar aqui o texto para uma coluna só. Então, nós já vimos os marcadores. Um recurso legal dos marcadores é que você pode criar um marcador de forma não estar no mesmo nível hierárquico. Então aqui nós podemos ver que eles estão todos no mesmo nível. Você pode, se você apertar o botão Tab em um marcador já existente, ele vai se tornar entrar em um nível abaixo, como se fosse um sub-item, né? Então, por exemplo, aqui eu vou mudar aqui, então eu vou falar assim, mercado, minha lista de compras está dividida em mercado,
e feira. E aí, dentro de feira, eu vou criar subitens. Então, batata, banana e maçã. E aí, dentro de mercado, eu vou colocar arroz, macarrão e feijão. Então, você pode criar subitens. Da mesma forma, na lista numérica. Quando você clica, digita o tab, ele, em vez de um número, ele vai criar uma ordem de letras. Então, A, B, C, D. E aí, você pode trabalhar com subnumerações, né? Se a sua numeração inicial foi feita através de números, né? Os seus subitens são feitos com letras. E essa questão de níveis não acaba aqui no segundo nível. Então tem o primeiro nível, o segundo nível, mas você pode clicar no começo da palavra, da linha, e dar um tab de novo e fazer mais níveis. Então, um nível dentro do nível, né? E você pode fazer isso por diversas vezes, tanto na parte numérica como na parte de marcadores, só os bullets, só as bolinhas. E aqui você pode ver o terceiro nível do marcador numérico, ele já coloca tipo primeiro, segundo, terceiro na forma de com esses i's, né? E aqui, se eu colocar de novo um outro nível, ele volta para os números. Então, e aí vai repetir números, letras, né? Então, esses são os marcadores. Um outro recurso dentro dos marcadores é quando você clica com o botão direito, vem aqui na opção de marcadores, você tem outras opções de desenhos. Então, eu posso pôr uma flechinha aqui. Então, são recursos que você pode ter para customizar essa ferramenta dos marcadores. Outro recurso que nós trabalharemos é a questão de tabelas. O Word, ele dá a opção de usarmos tabelas. A forma mais customizada que nós temos é clicando nesse botão das tabelas, nessa flechinha, e utilizar o recurso de desenhar tabela. Desse jeito você pode desenhar uma tabela do tamanho que você quer. Então, um quadrado utilizando o espaço que você quer, né, que você deseja, e fazendo a tabela do jeito que você quiser. Se você continuar digitando, ele vai crescer, né, vai aumentar o tamanho da tabela. E aqui você tem algumas opções, como o traçado da tabela, como a largura, né? Então você pode customizar essa tabela. Você ainda pode até dividir a tabela em células. Então eu posso fazer a quebra, né? Então você pode ver aqui que eu vou criar duas colunas. Então foi dividido essa tabela. Posso pegar essa coluna e dividir de novo ela em mais duas colunas. Então você pode fazer trabalhar com essas divisão de colunas, até linhas também. Então, por exemplo, aqui eu só tenho colunas, eu tenho 4 colunas. Posso fazer uma divisão em linhas também. Eu já tenho aqui, ó, eu tenho 4 colunas e não quero mexer nisso, mas eu quero aumentar uma linha. E aí eu dividi. Então, você tem várias opções aqui de formatação da tabela. Esse é um recurso bem legal de se usar para formatar os documentos de uma forma mais agradável, né, que fique mais bonito. Obviamente as tabelas não são tão complexas como a gente pode usar no Excel, trabalhar com as tabelas, mas ainda assim é um recurso bastante útil. E por fim, o último recurso que nós utilizaremos, né, nós veremos, é a impressão. Eu digitei algum texto aqui para que a gente possa ver as opções de impressão. Aqui no botão arquivo, nós temos a opção imprimir. Nesse menu, nós temos as principais opções de impressão. Então eu posso escolher a impressora que eu quero utilizar. E aqui nós temos outras configurações com respeito à impressão. Então, por exemplo, a opção de impressão, se eu quero imprimir em paisagem ou em retrato. Opção de agrupamento das páginas. Então imagine que eu tenho um documento que tem 3 páginas. E aqui eu posso colocar agrupado ou desagrupado. Isso significa, por exemplo, que se eu imprimir agrupado,
ele vai imprimir a página 1, 2 e 3. Eu mando imprimir, por exemplo, 3 cópias do mesmo documento que tem 3 folhas. Se for agrupado, ele vai sair a página 1, 2 e 3 do primeiro documento, depois a página 1, 2 e 3 do segundo documento, e por fim a página 1, 2 e 3 do terceiro documento. Se eu colocar desagrupado, ele vai imprimir todas as páginas 1 juntas, depois todas as páginas 2 juntas e depois todas as páginas 3 juntas. A opção de imprimir em um lado, ele vai imprimir só do lado da frente da impressora, e a opção imprimir manualmente nos dois lados, você vai imprimir frente e verso. Só que aí ele até avisa, recarregar papel quando solicitado. Então você vai colocar a página de um lado e vai imprimir. Aí ele vai ficar esperando você colocar a página do lado ao contrário para que ele imprima no verso. E aí vai usar essa forma de imprimir manualmente todos os lados até que acabe o documento. É manual, mas muitas vezes pode ser interessante para você. Aqui nós temos a opção de papel, tipo de papel, ou padrão. No Brasil é o papel A4, né? Papel mais usado, mas você pode utilizar outros tipos de papéis, papel carta, um papel menor, você tem outras opções aqui ainda, né? Mais tamanhos de papel. Margens personalizadas, você pode mexer no tamanho da margem. Então você quer diminuir, deixar uma margem mais estreita para utilizar mais o tamanho da folha, né? Utilizar melhor o espaço da folha. Ou fazer uma margem personalizada, nós temos aqui a opção margem personalizada, a margem padrão normal, né, que é essa daqui que usa 3,5 à esquerda, 2,5 na parte superior, 2,5 na parte inferior e 3 na direita. Então você pode trabalhar com margens pré-setadas ou personalizar uma margem para você. E aqui você ainda tem o recurso de impressão de mais de uma página por folha. Então, o padrão é uma página por folha, mas você pode, por exemplo, pegar 2 páginas e jogar na mesma folha. Então vai imprimir uma folha aqui e uma segunda folha aqui. Dessa forma você consegue utilizar melhor o tamanho da folha. Então você pode imprimir 2, 4 folhas, 6, 8, 16 por páginas. E ainda pode trabalhar com a configuração do tamanho do papel. Então esses são os recursos mais básicos de impressão. E hoje nós trabalhamos mais alguns recursos do Word. Espero que isso te ajude, não só para o estudo do concurso, né, mas para a sua utilização, para a sua produtividade, né, utilizando essa ferramenta do Word, que é uma das principais ferramentas de produtividade no mundo. Então espero que isso te ajude.